Salve galera, firmeza? Então eu tô aqui no aconchego do meu lar, fazendo mais um vídeo aí, no intuito de tentar ajudar a galera. Não sei se vocês sabiam, mas a AIDS é uma das pandemias que mais mata no mundo, né? Junto com a malária também, que é uma outra pandemia que mata muita gente. Só que a gente, partir desse princípio da AIDS, eles perceberam que existem substâncias que conseguem momentaneamente inativar a atividade do vírus do HIV. E essas substâncias elas são extraídas de esponjas, né? Ou seja, de esponjas que conseguem ofertam aí substâncias, substratos, catalisadores para tentar inativar momentaneamente a atividade desses vírus. E aí o tema desse vídeo aqui é os poríferos, né? Ou seja, quando a gente fala de zoologia, a gente tem que falar sobre os poríferos, porque é o grupo de entrada de toda uma ciência chamada zoologia. Então o pontapé inicial da toda a parte de invertebrados, né, e consequentemente os cordados, é os poríferos. Tudo bem? Muito bem. Se a gente fosse falar de poríferos, né, existem algumas características que são simples, não tem o que falar sobre esses animais porque eles não têm muita coisa. Primeiro, perceber que os animais não tinham clorofila e também são sésseis, ou seja, não tem movimento. Mas como eles têm uma capacidade de filtrar nutrientes, tornou esses animais muito mais próximos do grupo dos animais de fato do que de vegetais. E aí, o que a gente pode falar de poríferos de fato? Primeiro, eles têm uma simetria radial, então o corpo desses animais tem formas diferentes. Eles apresentam também um poder de regeneração muito grande e isso desperta o interesse em indústrias farmacêuticas e indústrias de cosméticos, principalmente aí no tratamento de hemofílicos, tem uma procura muito grande. E isso estimula o quê? Uma exploração muito grande. Isso pode causar também um impacto ambiental e pode também estimular aí um risco de extinção muito sério. Quando a gente fala também de poríferos, esses animais, a fisiologia deles é bem exótica. Quando a gente para e analisa a fisiologia deles, a gente olha e vê que não tem absolutamente nada. Então esses animais não têm fisiologia, porque eles não têm órgãos e obviamente não têm sistemas. Mas ele tem células especializadas que conseguem realizar algumas funções vitais. Por exemplo, de uma digestão bem primitiva, que a gente chama de digestão intracelular, que é realizada por células específicas. Dessas células específicas existem 4, eu preciso saber 2 de fato. Mas eu tenho os porócitos, que são células que constituem a superfície, né, desses animais e dão um aspecto de poros, daí vem o termo poríferos. Existe o espinacócito, que constitui estruturas também de sustentação. E existe o coanócito, que é a célula coringa das esponjas. Porque os coanócitos realizam processo de digestão, ou seja, capta nutrientes e participa de processos até reprodutivos também. E o amebócitos são células que participam do processo de digestão. E nós temos então porócitos, sustentação, pinacócito, também sustentação, coanócito, digestão e em alguns momentos processos sexuais e amebócito, digestão também, ou seja, captação de nutrientes. Tudo bem? Então são essas 4 células que participam desse processo. Se a gente fosse falar de processos sexuais, esses animais são bem primitivos também, mas basicamente a reprodução desses animais é assexuada, ou seja, não trocam gametas. Então esses animais eles podem se reproduzir de 2 maneiras assexuadas, que é o brotamento, onde do animal sai um broto e esse broto germina e forma uma nova esponja. E pode também ser o processo de gemulação, onde do corpo desses animais sai uma estrutura e essa estrutura aqui germina e forma novas esponjas, mas vão ficar todas agregadas. Normalmente aqui acaba formando colônias, por exemplo, tá bom? E existe um caso específico que é uma reprodução sexuada, que é um caso bem peculiar, que depende de fatores externos, principalmente temperatura, onde esse processo aí ele pode estimular, por exemplo, um processo sexual onde o coanócito, né, o coanócito aqui, digamos que essa caneta aqui fosse um coanócito, esse coanócito ele vai ter um flagelo e esse flagelinho aqui vai ter um potencial genético, ou seja, vai ter um potencial sexual, vai ter um potencial masculino. Então, por meio de quimiotaxias, ou seja, por fatores de atração, esse coanócito aqui ele vai nadando e vai fecundar uma outra esponja. E aí essa outra esponja aqui vai ser fecundada e vai formar novas esponjas depois. É um processo não tão comum de acontecer, mas existe essa possibilidade. Mas basicamente a reprodução desses animais é assexuada. Tudo bem?
Bom, se a gente fosse também agregar mais informações desses animais, né, a gente tem que levar em consideração que sempre tem novidades, tudo bem? E aí a zoologia basicamente é característica disso, né? Ou seja, cada novidade a gente chama de apomorfia e essas novidades vão aparecer o tempo todo e é isso que é cobrado na prova. Sempre vai ter comparações de um grupo com outro. E aí normalmente essas comparações é o que vou cair em prova, então vocês têm que estar ligeiro nessas novidades, beleza? Bom, como eu falei pra vocês, eu me divirto fazendo isso, eu acho muito legal e eu espero estar ajudando a galera, então quem puder dar a curtida, segue no canal lá, que toda semana vou tentar colocar vídeos de química e biologia também, tá bom? Já que é as minhas duas formações e é os assuntos que eu mais gosto de estar falando também, tudo bem? Bom, espero ter sido objetivo, espero ter ajudado vocês. E é isso aí. Saúde e paz, o resto a gente sempre vai correr atrás. Fechou, galera? Tamo na paz, tamo junto, é nóis.